Sabemos que devemos honrar pais e mães, sem dúvida. Mas se este irmão é endurecido, não sente as bênçãos de sua vida, reclamando e praticando o orgulho e o egoísmo, como neutralizar e ajudar? Nós temos uma dívida de gratidão impagável com os nossos pais. Eu recomendo a você a leitura de uma mensagem do livro Encontro Marcado, se não me engano é o capítulo 35, chamado Pais Difíceis, que trata especificamente da dificuldade de você lidar com pais que sejam complicados. Mas quando a gente tem pais que são difíceis, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter o dom, e aí é uma habilidade que a gente tem que ter, de olhar para eles, como já somos adultos, olhá-los como se eles fossem crianças. Porque se você quiser olhar seu pai querendo que ele dê aquilo que ele não é capaz de dar, você só vai sofrer. Ah, mas eu queria que meu pai tivesse essa visão. Ele não vai ter. Ele não vai ter. Então, não crie expectativas naquilo que você não vai ter, porque você se frustra. Ah, eu gostaria tanto que quando eu chegasse, a minha mãe, minha filha, que linda, você está linda, maravilhosa. A minha mãe vai falar, de novo, chegando tarde, tá, que você chegar, não quer ajudar em casa. Então, a gente tem que entender que as pessoas são assim. Pais são dessa forma quando eles são difíceis. E aí, sem querer ser pessimista, a tendência deles é piorar. A tendência de pais difíceis é piorar. Porque eles envelhecem, vão ficando mais endurecidos nos seus conceitos. A isso se soma, muitas vezes, doenças que dificultam ainda mais a mudança deles. Por quê? O cara tem uma vida razoavelmente normal, aí tem o Alzheimer. Você não vai querer que uma pessoa com Alzheimer tenha lucidez para decidir com acerto as coisas. Não vai decidir. Pessoas que têm limitação, elas ficam sem paciência. Não é fácil você descobrir que você não pode mais andar com facilidade, que você depende dos outros. Você se revolta contra a vida, é muito comum, então as pessoas acabam se tornando por conta disso. Essa mensagem que eu estou listando, pais difíceis, Emmanuel trata especificamente que a gente reflita nas razões que levaram os nossos pais a se tornarem amargos. E aí chega a fazer o seguinte comentário nessa mensagem: talvez eles sejam amargos por causa de nós, pelos esforços que eles fizeram para enfrentar um mundo ingrato, duro, frio, indiferente, para nos criar, para sobreviver a um ambiente hostil e nos dar a proteção. Eles tiveram que vestir uma couraça de violência para que eles pudessem conferir a nós a condição de sobrevivência. Então, às vezes, a gente tem uma mãe que é fria, amarga, briguenta, implicante, e não sabemos a história de abandono, de solidão, de renúncias que ela teve que fazer para que a gente conseguisse chegar à idade adulta. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter. Esse é o ponto número 1. Refletir e ressignificar os nossos pais para isso. E o segundo ponto, que é muito importante, é que ninguém pode só doar. Nós não somos fontes inesgotáveis de paciência e de amor. Nós temos que ter um local para reabastecimento. Então, se você está só doando e não recebe, você vai cansar. Você tem que ter um local onde você se refaça, onde você reabasteça as suas energias. Que lugar seria esse? Um amor, alguém que lhe ame, que pode ser o seu companheiro, pode ser um filho, pode ser neto, pode ser uma causa, pode ser o movimento espírita, pode ser uma ONG que você se dedica, pode ser um grupo de amigos, mas todos nós temos necessidade de sermos amados. É uma das características do ser humano. A gente querer tirar essa de que nós somos os poderosos e que não precisamos de nada é uma ilusão. A gente precisa de um grupo que nos acolha, porque nós também precisamos de colo. Então, se você precisa acolher seus pais, e isso é indiscutível, você precisa ter um local onde você se abasteça. Você precisa descobrir um grupo social em que você seja aceito, que acolha você e que lhe faça bem. Como saber se o grupo vai fazer bem? Uma dica: os nossos grupos sociais que nos fazem bem são aqueles que nos estimulam a preservar a vida. Se você participa de um grupo social, esse grupo é bom, mas ele não preserva a vida, ele não é bom. O que é um grupo que não preserva a vida? Um grupo que bebe demais,
Não está preservando a vida. Um grupo que se droga não está preservando a vida. Um grupo de pessoas que propõem opções de conduta que neguem a continuidade da vida não é boa gente. Não são boas companhias. Boas companhias são aquelas que nos estimulam a valorizar a vida. E aí, de repente, você vai ter que sair em busca desse grupo ou de alguém que abasteça o seu coração para que você receba de um lado e doe do outro. O trabalho no bem pode fazer isso. Uma pessoa pode fazer isso. Cuidar de animais e plantas pode fazer isso. Mas a gente precisa exercitar as nossas energias afetivas, as energias genésicas, porque são essas energias genésicas cursando que equilibram os nossos centros de força e nos fazem ter condição de ter paciência de lidar com os conflitos em casa. Então, você vai ressignificar seus pais. Você vai olhar para eles e vai dizer dentro do seu coração: eu aceito você do jeito que você é. Vai olhar dentro dos olhos deles e vai pensar, não precisa dizer: você não precisa ser perfeito para que eu ame você. E vai aceitar as pessoas com a imperfeição que elas têm, desenvolvendo o atributo mais belo do ser humano, que é o dom de amar aquilo que é imperfeito. São meus pais, são cheios de defeito, mas são meus pais. A gente tem que se divertir com aquilo que a vida nos oferece, mesmo que aparentemente seja amargo, mas quando eu ressignifico as coisas pelo lado do espírito, eu olho e digo: esse é o meu pai, com as imperfeições que ele tem, mas é o meu pai. Eu não preciso ter vergonha por ele ser imperfeito, porque ele é assim, e eu amo as pessoas do jeito que elas são.